Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu gostaria de pincelar um tema presente, um dos maiores nomes da filosofia alemã e da filosofia ocidental, Nietzsche, que em relação a sua concepção de história, ou em relação àquilo que Nietzsche entendia como um movimento da história, foi buscar, é inspirado, melhor dizendo, em um modelo de explicação de movimento da história que estava presente com os antigos gregos. Esse modelo de concepção da história é comumente conhecido como o eterno retorno. Ora, os antigos gregos explicavam a história como um movimento cíclico, um movimento circular. Ora, a história, para os gregos, cumpria este movimento rotativo, este movimento cíclico, de tal forma que num arco temporal histórico as coisas tendiam a se reproduzir, a acontecerem novamente. Ora, e quais eram os fundamentos, quais eram os pressupostos sobre os quais se assentava esse modelo de concepção de movimento da história grega? Ora, este movimento de compreensão, de entendimento da história estava fundamentado sobre dois pressupostos, sobre dois elementos: energia e matéria. Olha, a história vista sob esta perspectiva cíclica, sob essa perspectiva circular, se dava a partir destes dois elementos físicos, desses dois elementos tangíveis, materiais, energia e matéria. Olha, todas as coisas, toda a natureza, incluindo nela o homem e tudo aquilo que lhe diz respeito, está calcado no princípio da energia e no princípio da matéria. Ora, a vida, a natureza, nada mais são do que o resultado de uma energia que atua sobre a matéria. Ora, considerando que a energia é infinita e a matéria é finita, as combinações que resultam da ação de uma energia infinita sobre uma matéria finita tendem a se repetir num arco temporal, num arco histórico muito grande, mas que tendem a se repetir. Vejam, se nós temos por um lado energia infinita e por outro matéria finita, desta combinação que dá origem a todas as coisas, que dá origem à vida, nós, consequentemente, teremos ao longo de um arco histórico consideravelmente grande a probabilidade de que certos eventos e acontecimentos se repitam. Por quê? Porque, embora a energia seja infinita, a matéria é finita. Se a vida e a natureza nada mais são do que a combinação entre uma energia infinita
em uma matéria finita, logo, alguns acontecimentos, alguns eventos tendem a se repetir ao longo da história. Nietzsche vai adotar este modelo de concepção de história, o eterno retorno das coisas, como uma forma de explicar, de apresentar o movimento da vida, o movimento da humanidade, o movimento da história. Agora, quais são as consequências, quais são as abstrações que nós podemos fazer desse modelo? Primeiramente, não há nesta concepção de história um princípio espiritual, uma inteligência, um intelecto que atue, que determine ou dirija a energia para a matéria, resultando daí as combinações que vão promover, que vão dar origem à vida e tudo mais. Ora, essas combinações entre energia e matéria não são motivadas por uma inteligência, por um intelecto divino, por um princípio espiritual. Tudo aqui é muito tangível, muito físico, muito material. Logo, essa concepção de história, este modelo do eterno retorno, é um modelo que não possui um fundamento metafísico. Ele ocorre a partir de elementos físicos, energia infinita e matéria finita. Não há, portanto, um fundamento, um fundo metafísico ou espiritual atuando nessas combinações. Essa seria uma primeira dedução, uma primeira abstração que nós podemos inferir desse modelo do eterno retorno. Uma segunda abstração diz respeito a uma concepção de história não apocalíptica. Ora, se todas as coisas caminham de forma cíclica, se tudo se movimenta a partir de um plano cíclico, não há o fim da história, não há um final apocalíptico da história, não há um final, não há um objetivo universal para onde se encaminha a história, se encaminha a humanidade, se encaminha um homem. Não haveria, contrariamente àquilo que afirmava Hegel, um telos, um fim, um objetivo, um destino histórico a ser cumprido pelos homens. Portanto, não haveria neste modelo do eterno retorno um pressuposto apocalíptico. Ora, então, quais seriam os elementos que o eterno retorno nos ofereceria para justificarmos a existência? Ora, se não há um princípio metafísico ou apocalíptico que justifique a existência do homem, que justifique a existência dos indivíduos, quais seriam ou qual seria o sentido da existência? Ora, é nesse aspecto, nesse contexto, que Nietzsche vai acrescentar algo ao eterno retorno tal qual concebido pelos gregos. Para Nietzsche, se a história, se a existência dos homens não possui um fundamento metafísico ou apocalíptico por conta do eterno retorno das coisas, só haveria
um fundamento sobre o qual ficaria justificada a existência humana. E este fundamento seria um fundamento estético. Ora, para Nietzsche, se não há um pressuposto metafísico ou um pressuposto apocalíptico que justifique a nossa existência, esta justificativa, este fundamento, nós iremos encontrar na arte, nós iremos encontrar na estética. E em que sentido? Ora, no sentido de encontrarmos na arte ou na estética um parâmetro para as nossas ações. Vai afirmar Nietzsche que as nossas ações devem ser ações tão belas, devem ser ações tão maravilhosas, devem ser ações tão artisticamente engendradas, arquitetadas, realizadas, que em todos os tempos elas sejam desejáveis, que perenemente elas sejam aprazíveis, elas sejam objeto de desejo. Ora, para Nietzsche, o que justifica a existência dos homens são aquelas ações que possuem um fundo de beleza, são aquelas ações que se assemelham à arte porque são desejáveis e assim serão eternamente. Só aqui o homem encontraria a justificativa da sua existência. Nas belas ações, o homem construiria algo, engendraria algo que, ainda que a história cumpra este movimento cíclico, estas ações serão sempre desejáveis. Ora, fazer da vida, fazer da ação, fazer de nossas atitudes um objeto desejável e sempre desejável, tal qual uma obra de arte, é o que daria sentido a esta nossa existência. Eu penso essas coisas e intuitivamente sou reportado à figura dos nossos políticos. Como o mundo seria melhor se os nossos políticos, neste aspecto, ao menos, e já seria muito, fizessem uma leitura da obra de Nietzsche e encontrasse nela inspiração, motivação para fazer de suas ações de estadistas ações desejáveis, ações que se perenizam, ações que de alguma forma permanecem como elementos de desejo, elementos eróticos, por serem essencialmente belas, por serem maravilhosas. Ora, certamente nós estamos muito longe de vermos esse tipo de motor atuando sobre a vida, o espírito dos nossos estadistas, dos nossos políticos. Mas sejamos nós, portanto, os protagonistas dessa concepção de mundo, dessa concepção de vida, que ainda que seja repetitiva, cíclica, entediante, encontra em nós espaço para a realização de coisas belas, de coisas maravilhosas, de coisas que em todos os tempos possam ser desejadas. Um abraço e até a próxima.